Vamos juntos caminhar para a eternidade. Que bom que você está aqui. Hoje eu quero contar um pouquinho sobre um vídeo que eu prometi de alguns pedidos de oração que nós fizemos na área profissional e que o Senhor atendeu a nossa oração. Então vou contar com detalhes todos esses processos para que a sua fé seja acrescentada, para que você seja edificado através de uma oração atendida. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-á. Em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2 fala assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todas as coisas e todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E isso serve também para as nossas orações, né? O tempo que nós oramos e pedimos ao Senhor e Ele dá o crescimento, Ele dá a colheita. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Como já falei em vídeos anteriores aqui, eu creio que tudo que aconteceu na nossa vida foi a mão do Senhor. Sozinhos a gente não consegue fazer nada. Sozinho a gente não consegue, a gente falharia na primeira tentativa. Então eu preciso contar desde o início como que foi isso. Nós estávamos nos preparando para casar e eu não tinha emprego. Então a gente precisava de recursos financeiros, né, para casar. E eu orei e pedi para o Senhor um emprego com esse objetivo, com esse foco de poder casar. Então abriu uma vaga numa empresa perto da onde a gente morava, só que essa vaga era temporária, era uma vaga de 30 dias. Mas como eu precisava de dinheiro, eu fui muito feliz com a porta que Deus abriu. Então eu fui lá, fiz a entrevista e a moça da RH deixou muito claro que a vaga era só de 30 dias. E eu, ok, glória a Deus por isso, não tinha nada, vou aceitar essa oferta. Então acabou que após 30 dias, eles tinham gostado do meu serviço e aí eles conseguiram renovar o contrato por mais 30 dias. Depois, eles conseguiram renovar por mais 30 dias. Então, eu acabei ficando 90 dias nessa vaga temporária. E nesse meio tempo, quando estava para fechar os 90 dias, aconteceu uma coisa diferente. Essa empresa, ela tinha uma central de atendimento no Recife, lá no Nordeste. E essa central de atendimento ia fechar lá e ia se estabelecer no Rio Grande do Sul. Então, ao final desses 3 meses, a central fechou lá e abriu no Rio Grande do Sul. Abriu na empresa que eu estava. Então, como eu já estava ali dentro, eu consegui diretamente uma vaga para essa central de atendimento e ali eu fiquei por mais de 3 anos. Trabalhando. A vaga que era para 30 dias, o Senhor abriu as portas, deu vários jeitos e eu fiquei 3 anos trabalhando ali. Aí após o nascimento da minha filha, tive a minha primeira filha, tudo nessa empresa ainda. Após o nascimento da minha filha, eu já tinha feito um curso técnico em administração e eu gostaria muito de trabalhar na área administrativa. Já tinha experiência com atendimento ao cliente, não tinha gostado muito, não tinha achado que eu tinha muito perfil para isso. Então eu pedia para o Senhor especificamente em oração: Senhor, eu quero uma vaga de assistente administrativo, auxiliar administrativo, só que eu não tenho experiência. E assim aconteceu. Um tempo depois, continuei, claro, fazendo a minha parte, né? Mandava os currículos, me preparava. E um tempo depois, abriu uma vaga de auxiliar administrativo, pertinho de casa também. E eu fui para essa vaga. Cheguei lá, as tarefas, o serviço, tudo que eu gostaria de fazer mesmo. Gostaria de ter experiência, né, na área administrativa. Mas chegou um tempo, eu acredito que Deus tem um tempo, um propósito para nós em cada lugar que a gente passa. Só que chegou um tempo que, depois de 1 ano e pouquinho que eu tava lá, eu percebi que eles estavam fazendo algumas coisas erradas, como enganar o cliente. Então eu pensei: Senhor, eu não quero ficar nesse lugar. Eu não quero ficar, se a tua palavra diz para mim não mentir, para mim não enganar, e aqui eu preciso fazer isso para poder trabalhar. Então eu pedi para o Senhor me dar uma outra oportunidade.
E nessa época o Léo trabalhava também em Porto Alegre, tava tudo certo. E como isso estava muito ruim, me afetando até a saúde também, tava tendo alguns problemas de saúde, eu cheguei em casa e conversei com ele, quem sabe eu peço demissão e espero o senhor abrir outra porta, porque tá muito difícil lá, tá muito ruim, eu não quero ficar fazendo o que a palavra diz que eu não posso fazer. Isso é contra meus princípios, é contra o que eu acredito. E o Léo, não, tá tudo certo, então eu sigo trabalhando, tu pede demissão e tento arrumar outro emprego. Ok, fui na empresa, pedi demissão, daí eu precisava cumprir o aviso prévio. Quando eu cheguei em casa com o aviso prévio assinado para contar pro Léo, ele chegou em casa com o aviso prévio dele assinado também. A empresa dele tinha fechado, simplesmente fechado, e tinha dispensado todo mundo. Então, nós ficamos os dois sem trabalho. Isso foi em março de 2017. Os dois ficaram desempregados na mesma semana. Só que nós sempre confiamos no Senhor, né? Nós sabíamos que Ele tinha algum propósito com isso. E nesse tempo a gente já estava estudando, já estava fazendo faculdade, ele fazia TI, eu fazia contabilidade. E a gente pensou, né? Não, vamos ir trabalhando do jeito que a gente conseguir e seguindo fazendo a faculdade, porque graças ao Senhor a faculdade também não era paga e era uma bolsa, então isso não prejudicava na faculdade. Então a gente teve a ideia de trabalhar por conta, com algumas coisas que a gente sabia fazer. Ele sabia fazer algumas coisas de elétrica, de hidráulica, de construção, e eu sabia fazer doces. Então nessa época eu comecei a trabalhar fazendo doce em casa para vender, doce para aniversário, e ele também. Fomos fazendo alguns bicos. E até teve uma ideia que o Senhor nos deu, porque a gente pede tudo pro Espírito Santo, a gente pede as ideias para Ele. O crédito não é nosso, é dele. E teve uma ideia que ele deu também de a gente conseguir um dinheirinho a mais, que era vendendo os bolos, os doces que eu fazia de carro, oferecendo na rua, né? Então a gente comprou uma corneta, colocou um louvor, fez uma gravação lá e saiu vendendo os doces na rua, de carro, de porta em porta. Sábado eu fazia a produção e no domingo a gente saía para vender. E foi um sucesso, glória a Deus por isso. O tempo que a gente precisou, isso foi o nosso sustento, né? Uma ideia dada pelo próprio Espírito Santo. Foi passando o tempo e eu fui pedindo para o Senhor algo mais concreto, né? Daí eu peguei a minha avó trabalhou muito tempo na prefeitura de Canoas. E aí um determinado dia eu falei, Senhor, eu queria trabalhar na prefeitura de Canoas. Eu queria fazer um estágio lá, porque a minha avó fala que é muito bom. E eu tenho a faculdade, né, que é ali do lado da prefeitura praticamente. Então se eu fizesse um estágio, porque como eu tô fazendo 7 cadeiras por semana, tá corrido também, se eu fizesse um estágio, seria tudo mais tranquilo pra mim. Então eu pensei isso em oração, fiz essa oração para o Senhor e deu um tempo, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito rápido. E alguém me ligou do CIE, da agência de estágio. Alguém me ligou da agência de estágio, eu tenho uma vaga para a prefeitura de Canoas, um estágio, e eu tenho teu currículo aqui, eu quero saber se tu tem interesse. Só que assim, tu não precisa fazer entrevista. É um estágio em contabilidade, mas tu não precisa fazer entrevista. Só precisa ir lá no RH da prefeitura, em determinado horário, acho que era tarde, a ligação foi de manhã, isso era tarde. Só precisa ir lá no RH da prefeitura e assinar. E eu falei, o que, Senhor? Tão fácil assim? E foi isso que aconteceu. Eu fui lá no RH, assinei os papéis direto e já comecei o estágio. Muito rápido. E deu tudo certo, foi um tempo maravilhoso, com o tempo que eu consegui me dedicar na faculdade, tinha o estágio que entrava um pouquinho de dinheiro e tinha tempo de cuidar, né, da casa, da minha filha, de tudo dava certo. Até que chegou um ponto que eu terminei a faculdade, estava terminando a faculdade já, na prefeitura eu acho que eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos. E chegou um ponto que estava quase terminando a faculdade, e aí o estágio, né, não tem como fazer quando acaba a faculdade, só enquanto tá fazendo o curso. E eu pensei e pedi pro Senhor, tá acabando aqui a faculdade, eu não vou conseguir ficar com o estágio, tá na hora do Senhor abrir a próxima porta. E eu pedi em oração, porque eu já estava fazendo a faculdade de contabilidade, mas eu não tinha experiência. O estágio que eu estava fazendo
tinha um pouco a ver, mas não era muito específico, até porque eles não passariam, né, coisas muito importantes, muito sérias para estagiários fazer. Então eu fazia uma coisa mais fácil. Só que eu queria aprender aquelas coisas que eu estava aprendendo na faculdade. Então eu pedi para o Senhor uma nova porta. Então, uma outra porta de trabalho. Aí alguém me ligou e a pessoa falou assim: oi, tu lembra de mim? Lembra da minha voz? E eu, sinceramente, falei: não lembro. E só um parênteses: Deus fez muito isso no Velho Testamento. Se você lê a Bíblia ali no Velho Testamento, tem várias vezes que tá escrito assim: e Deus se lembrou de Ana, e Deus se lembrou de José, e Deus se lembrou de Samuel. E aí a pessoa me fala assim: a gente estava aqui, a gente lembrou de ti. E Deus: não foi vocês, não, foi Deus que lembrou de mim. E aí ela falou que, né, que tinha uma vaga para assistente contábil lá na empresa. E era uma vaga efetiva, enfim, e na época, assim, eu lembro que era o dobro do valor do estágio que eu tava recebendo. E eu falei: meu Deus, é incrível, uma oportunidade incrível. E fui para essa oportunidade. E lá eu aprendi muita coisa também. Todas essas experiências agregaram muito pra mim. Todas foram muito importantes, todas. E aí estava quase completando 2 anos já nessa empresa, já tinha acabado a faculdade. Só que eu ainda sentia falta da experiência da faculdade. As coisas que eu aprendia na faculdade, eu queria ver em prática, eu queria colocar em prática, ver como é que era, como é que funcionava na prática. Então eu falei pro Senhor: Senhor, aqui é muito bom, é maravilhoso esse lugar, é perto de casa, é muito bom, mas eu gostaria de trabalhar com a prática que eu aprendi na faculdade, eu gostaria de ter mais experiência ainda na área que eu estudei, na área que o Senhor me deu a formação. E aí, essa empresa, o escritório central dela, que era onde faziam essas coisas mais de contabilidade, ficava em São Paulo. Então, ali na filial que eu estava, não tinha como fazer aquelas atividades, porque eram atividades da matriz, que ficava em São Paulo. E que eu já tinha me informado sobre isso também. E aí daí eu pedi pro Senhor: Senhor, eu queria uma oportunidade assim, que eu conseguisse colocar em prática as coisas. Então um dia o meu marido falou assim: quem sabe tu faz um LinkedIn, porque daí eu já estava procurando outras vagas, né? Quem sabe tu faz um LinkedIn pra ti? Hoje em dia o LinkedIn é a vitrine, né, dos currículos e tal. Aí eu ouvi ele e fiz um LinkedIn. Fiz o LinkedIn, coloquei minhas experiências ali e muito rápido alguém me chamou no LinkedIn. E disse que tinha uma vaga numa empresa perto de casa aqui também, que era uma assistente de contabilidade. Perguntou se eu tinha interesse em participar de entrevistas, essas coisas. E eu fui. E eu passei nessa entrevista, saí da outra empresa, e quando eu cheguei lá, que eu olhei as coisas da empresa, as atividades que eu tinha que fazer, era exatamente o que eu tinha visto na faculdade, eram exatamente os exercícios que eu tinha visto na faculdade e que agora eu estava vendo na prática. Exatamente como a oração que eu fiz. Nos mínimos detalhes o Senhor atende. E estou nesse lugar até hoje, até o Senhor disser que até chegar o momento que o Senhor abriu outra porta. Mas estou nesse lugar até hoje. Eu também pedia para Ele uma vaga home office para ficar perto da minha família, perto das crianças, nessa troca da escola. E essa vaga também era home office, então glória a Deus por isso. Eu não tenho palavras para agradecer a bondade, a fidelidade do Senhor em atender as orações nos mínimos detalhes. Essas experiências profissionais também aconteceram com o Léo, mas o vídeo vai ficar muito grande, eu vou contar só uma experiência dele. Mas foi tudo assim também, tudo pedido em oração e o Senhor atendendo nos mínimos detalhes. Ele fez a faculdade de TI e ele não tinha muita experiência na área também. Então, quando a gente ficou desempregado junto, ali em 2017, ele continuou fazendo a faculdade e a gente conversava entre nós, né? Quem sabe eu mando um currículo para uma vaga de estágio, porque eu não tenho experiência na área, né? Então, de repente, se eu fizesse um estágio, eu conseguiria aprender, ter experiência na área para depois conseguir outros cargos. Só que o Senhor é tão bom que Ele supera as nossas expectativas, né? Ele
a gente conversava isso entre nós e o Senhor ouvia. Porque em determinado dia alguém ligou para ele, tinha um número que ligava para ele, só que era DDD 011. E a gente sabe, né, DDD 011 a gente nem atende porque parece que é golpe. E ele não atendia. Daí daqui a pouco ele olhou um gestor de uma empresa tentando entrar em contato com ele, disse que já tinha ligado várias vezes por telefone, não tinha atendido e tal, querendo marcar uma entrevista com ele. E era uma empresa de TI. Então ele prontamente, né, falou com essa pessoa e foi fazer a entrevista. E a entrevista foi até online, porque a empresa era de São Paulo mesmo. Então ele fez uma entrevista online com aquele gestor e esperando uma vaga de estágio. E para nossa surpresa, né, e fidelidade do Senhor, a vaga não era de estágio. Porque ele como o homem da casa, como, né, o provedor, ele ficava com um pouco de medo de um estágio, né, por causa do valor ser menor, né, e a estabilidade também. E o Senhor abriu a porta com uma vaga já efetiva, acho que na época era técnico ou analista de TI, não lembro certo, mas era uma vaga já efetiva, com salário bom, com benefícios maravilhosos, uma empresa perto aqui da nossa cidade também. E ele foi recrutado, foi para essa vaga sem ter nenhuma experiência na área de TI. Isso é só o Senhor que faz, isso é só o Senhor que faz. Quando Ele quer fazer, ninguém impede, ninguém impede. Então o segredo de tudo isso que eu posso te falar é a dependência de Deus. Quando nós somos totalmente dependentes dele, quando nós deixamos que ele controle, que ele domine, que ele leve a nossa vida ao jeito que ele quiser, ele faz essas coisas. Nossos planos são tudo conduzidos segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. O segredo é a dependência, é a gratidão, é descansar no Senhor, entregar o controle para ele, porque ele é fiel. Mas ele não cuida da sua vida se você não permitir. Você precisa permitir, você precisa aceitar ser dependente dele. Você precisa aceitar que ele domine os seus planos, que ele reine a sua vida, que ele seja o Senhor da sua vida. Porque ele tem planos maiores, ele tem uma vida abundante para você, uma vida plena. Jesus é a resposta para todas as perguntas. Ele tem alívio, ele tem descanso para você, não importa a situação. Ele fala, né? Venham a mim todos os cansados, todos os sobrecarregados, e eu posso aliviar vocês. Coloque então a sua esperança, a sua dependência no Senhor, que com certeza Ele vai abrir as janelas do céu, Ele vai abrir as portas do céu. Ele abre porta onde não tem, nós somos provas disso. Tudo isso que eu falei aqui, todos os testemunhos foram portas que o Senhor abriu. Foram portas que ele abriu com a poderosa mão dele, que não cabia ao homem. Como que eu não envio o currículo e alguém me liga? Como que eu faço um LinkedIn e na outra semana alguém me chama? Sabe? Essas coisas, esses tempos, essas estações, é tudo ele que faz. Não tá no nosso controle. A pessoa lembrar de mim e me ligar que tem uma vaga, é ele que lembra, é ele que faz. Eu acredito muito e creio muito na bondade, na fidelidade dele. E ele tem isso para você também. Basta você aceitá-lo, basta você querer que ele controle e domine a sua vida. Que ele seja o seu pai, seu amigo, seu melhor amigo. Ele diz, coloquem as suas esperanças em mim, porque eu tenho planos melhores, planos maiores. Aqueles planos que o olho humano não viu, que nem chegou no coração do homem. É isso que o Senhor tem preparado para você. Em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido. Que essa mensagem tenha tocado seu coração. Que ele possa se revelar para você através da sua presença. Te vejo no próximo vídeo.